E aí galera, segundo vídeo desse canal, quero já começar agradecendo aí os amigos, o pessoal que indicou para outros amigos, para outras pessoas, é uma ajuda bem importante para dar um bootstrap no canal. Tá dando bem certo pelo visto, o pessoal tá curtindo, então estou bem feliz. Já aproveitando, falando um pouco sobre alguns feedbacks, perguntaram para mim a respeito da distro que eu uso. Você usa Fantu? Sim e não. Esse assunto é interessante. Até porque muita gente viu o primeiro vídeo e falou, cara, eu uso Linux, mas daí vendo teu vídeo eu me sinto meio noob. Sinto que eu não conheço muito bem. Ok, não tem problema nenhum. Mas é interessante que mesmo o pessoal que não é tão usuário hardcore de Linux, manja de tudo, programa em C e tudo mais, consiga pegar um vídeo de quase meia hora como aquele primeiro que eu fiz e assistir ele inteiro e gostar, comentar, achar interessante. Isso me deixa animado. Então sobre o Fantu, a distro que roda, que eu estou usando agora, para o meu desktop é Fantu, que é um filho mais avançadinho do Gentoo. Faz tempo já que eu conheço, já usava antes, mudei bastante, eu mudo bastante de distro, quem lê os meus artigos sabe disso, que eu sou bem cíclico. E justamente por isso eu acabei chegando em um setup um pouco diferenciado. Por quê? Porque eu mudo muito de distro. A toda hora eu estou instalando uma distro baseada em Debian, depois eu instalo Ubuntu, depois eu instalo Linux Mint, depois eu instalo Gentoo, depois eu volto para o Fantu, depois eu instalo Slackware, eu quero testar o OpenBSD. E muito frequentemente eu tenho que pegar um pendrive e fazer um pendrive bootável, e isso me enche o saco. Eu nunca acho o dito cujo, olha o tamanho do meu pendrive. Então, me enche o saco. Então eu pensei, eu tenho que resolver essa parada. Eu escrevi um artigo, que se você procurar por aí você vai achar, é uma distro para todas dominar, em que eu fiz um setup meio diferentão. O que eu fiz? Eu fiz várias camadas. Uma delas, que é a primeira, que boota a máquina para valer, é o Alpine Linux. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma distro bem interessante. O pessoal usa bastante ela em containers, porque a distribuição em si, a base, ocupa acho que 20 megabytes, uma coisa do gênero. Ela é muito leve, muito simples de trabalhar. Ela é feita para rodar em servidor, ela não é uma distro muito desktop. Se você vê a versão do Firefox que roda nela, por exemplo, que tem o pacote já compilado, é umas duas versões do passado. Então ela não é muito atualizada para o desktop. O pessoal usa em roteador, em firewall, em coisas do gênero, em equipamento mais especializado. Então para mim ela é uma distro muito boa, porque eu não gosto de distribuições que façam muitas escolhas por mim. Eu gosto da que se mantém mais no básico e me dá liberdade de escolher. Então o Alpine Linux é bem legal. Então a minha máquina boota no Alpine Linux. E ele é a minha distribuição de bootstrap, quer dizer, ela carrega módulos do kernel que eu preciso, ela carrega um ou outro serviço que eu precise, mas são poucos. Ela faz só o carregamento básico de me permitir usar a máquina, fazer o básico. Em seguida eu logo com chroot numa outra partição que tem o Fantu. E daí eu dou Start X e entro aqui no meu ambiente desktop bonitão. Por quê? Porque eu preferi fazer várias camadas. A primeira camada é o Alpine, e assim, nunca mais vou mexer nesse Alpine. Sempre vai estar ali, sempre vai estar disponível, ele vai ser o meu pendrive de boot. Sempre que eu precisar trocar de distro, ou desinstalar tudo, ou fazer alguma manutenção, eu vou botar no Alpine, que é uma partição, inclusive, que tem 1.2 GB, mínima. E é ela que eu uso para fazer qualquer tipo de manutenção. Em cima disso eu rodo o Fantu, porque eu quero um pouco mais de comodidade. E porque eu gosto do Fantu que ele me dá controle. Eu vou depois mostrar umas configurações interessantes. Então eu faço chroot e eu tenho uma partição, você pode ver aqui, eu tenho /mnt/vms. Eu chamei de VMs, mas eu não uso máquinas virtuais no geral, eu uso chroot. O que é o chroot, para você que está se perguntando? Quando você está rodando kernel, você tem um valor que é uma configuração em tempo de execução do kernel, ali onde você está usando em modo de usuário, que é a raiz do sistema. A raiz do sistema é a raiz do sistema de arquivos, que é a barra. Então, quando você dá lá um ls barra, você vê a raiz do sistema de arquivos. O chroot é um comando que, por sua vez, chama uma syscall
que muda a raiz do sistema. Então, quando eu tenho uma distro, por exemplo, dentro de outra distro, ela vai ficar dentro de um diretório. E se eu quiser usar essa outra distro que está ali aninhada, digamos assim, eu dou um chroot no meu shell e eu chamo o comando e ele vai mudar o root e vai chamar um outro comando lá dentro, quer dizer, dentro, entre aspas, desse ambiente que tem a raiz do sistema de arquivos alterada. Então aqui no meu /mnt/vms eu tenho, por exemplo, o void. Então eu tenho ali a pasta rootfs, que é onde está o sistema de arquivos do Void Linux, que é ainda outra distribuição. Muito bacana, por sinal. E você pode ver que eu tenho ali um scriptzinho que é o chroot.sh. Então, para você que se acha noob em Linux, fica a primeira dica boa, que é o seguinte: faça script para tudo. As pessoas, eu não entendo direito isso, tem a mania de ir na internet e achar, faz o chroot assim, e daí digita tudo na linha de comando, faz uma vez e fica por isso mesmo. E daí na segunda, terceira, quarta vez que você quer fazer, o cara tem que buscar na internet de novo, buscar lá no Stack Overflow, como é que faz tal comando, porque agora não está montando certo, e digita tudo de novo e fica por isso mesmo. Então, para você ser um bom usuário Linux, ou pelo menos se eventualmente quiser, por exemplo, ser um sysadmin, aprenda a fazer script, aprenda a gostar de fazer script, porque ele te ajuda. Então eu tenho aqui o script que faz o chroot para mim e eu nunca mais preciso me preocupar com isso. Então eu aprendi a fazer, fiz o chroot montado certinho, até vou explicar aqui o script, e criei um script para isso. Nunca mais eu preciso mexer, ou se precisar é só alterar ele está aqui para me ajudar, então é muito mão na roda. Então o que eu faço aqui nesse script? Eu dou um cd no rootfs, que é o só para eu poder trabalhar ali no próprio diretório. Eu dou um mount com esse rbind. O que é o rbind? É um bind recursivo do meu /dev, quer dizer, da minha distribuição mãe, digamos assim, para o diretório dev da distribuição filha. Quer dizer, quando eu fizer o chroot lá para dentro, eu vou ter o dev disponível. Então eu vou ter acesso aos dispositivos. Vou fazer a montagem do proc. Para você que não sabe, o proc é um diretório especial que expõe algumas coisas que estão rodando no kernel e no sistema operacional. Então, o meu /proc, tá vendo que tem um monte de número? 11.038, não sei o que, 15.18. Esses caras aqui são IDs de processos. Se você der uma olhada no /proc 1445, ele tem vários arquivinhos aqui que são características do processo. Então, tem um programa rodando aí, tem o próprio terminal, o shell, o teu navegador, eles constam todos aqui no /proc. Além de outras coisas, por exemplo, fs, sys, tem /proc/sys, que é interessante. Coisas de sistema, ó, kernel, debug, fs, são coisas de sistema de arquivo, vm, você consegue configurar bastante coisa. Então, no meu script de chroot, eu também deixo o proc disponível para a minha distro que está aninhada. O sysfs, que é um filho do proc, sysfs surgiu no Linux porque o pessoal estava achando que o proc estava ficando meio badernado, meio bagunçado. Então eles criaram o sys, que é bem semelhante, ele expõe umas paradas que tem dentro do kernel. Eu faço um mount-bind do próprio diretório de VMs. Por quê? Porque pode ser que lá dentro da outra distribuição eu queira usar um LXT, o Docker, queira usar essa minha partição. E faço um mount-bind do /lib/modules. Por quê? Porque eu estando como root lá dentro daquela partição, daquela VM, digamos assim, eu consigo carregar módulos do kernel também. Isso pode ser útil. Então eu deixo aqui. Faço o mount do home, que é para eu ter acesso ao meu diretório pessoal, /archives, que é outra partição. Isso aqui é importante, eu copio o meu resolve.conf para o etc da distro filha. Resolve.conf é o cara que ajuda todos os programas que usam a rede a resolver nomes. Então, se você não tem isso aqui, não adianta você configurar a tua rede bonitinha, dificilmente você vai ter muita utilidade. Você não vai conseguir resolver nomes. E daí aqui vem a mágica, ó, nessa linha. Então eu seto o PS1 só para eu poder ver no shell que eu estou dentro da distro void. E o /w é o diretório corrente. Tá, então esse cara aqui me dá, o PS1 é o
prompt, é a variável que te dá aquela linhazinha de prompt. Chamo chroot, passo o diretório, que é o novo root que eu quero. Deixa eu limpar isso aqui. E chamo /bin/bash. Esse bash aqui, esse /bin, já é da partição em que eu estou entrando como root, com root alterado. Então, quando eu rodo esse script aqui, como root, ele vai dizer que já está montado esse monte de coisa, que já estava mesmo. E eu estou aqui na partição void. Você pode ver aqui que o meu PS1 está obedecendo o que eu falei. E a partir daqui eu tenho o void Linux rodando dentro do meu Fantu, que está rodando dentro do meu Alpine. Então, isso é uma coisa legal do Linux, que ele te dá muita liberdade. E é uma coisa básica. Pô, você pode mudar o root, como é uma syscall. Você pode fazer em quantos níveis você quiser. É bem tranquilo. Então, a distro que eu uso é o Fantu, sim, mas é a minha distro desktop. Em cima disso tem uma distro de Bootstrap, que é o Alpine. Então, é uma configuração legal? É. Por quê? Porque eu posso pegar a minha distro, que é o Fantu, e se eu ver que ele está ficando muito badernado, está ficando muito ruim, ou que eu errei alguma configuração e agora a distro está meio perdida, eu posso excluir o Fantu, jogar no lixo, instalar um novo e ok, o meu home continua lá, os meus arquivos continuam lá, só vou precisar compilar um monte de coisa, porque é assim que é o Fantu, e é demorado. Então, vantagens e desvantagens de usar esse tipo de configuração. Desvantagem óbvia, você precisa ser um usuário que sabe o que você está fazendo. Saber de chroot, saber carregar módulo, no caso, porque o Alpine é uma distro que não é voltada ao desktop, ela não vai carregar módulos automaticamente para você. Você tem uma dificuldade com serviços. Então, por exemplo, eu no desenvolvimento do dia a dia eu preciso usar o Postgres para fazer testes. Então, para eu rodar o Postgres no Fantu, pelo script de inicialização, simplesmente não dá. Ele vai dizer que não está conseguindo iniciar e não está dando certo. Por quê? Porque o Gentoo usa o OpenRC, ou Fantu, desculpa. Usa porque eu escolhi usar o OpenRC. E ele vai dizer que o sistema de inicialização não subiu. Ele não vai entender o que está acontecendo. Então, os scripts de inicialização do Fantu vão ficar meio perdidos. Eu até poderia, se eu quisesse, rodar na unha, pegar o script do Postgres e simplesmente fazer acontecer, mas a preguiça fala mais alto e no fim das contas o que eu fiz? Eu deixo o Docker rodando lá na distribuição de Bootstrap, na Alpine. Então, os serviços que eu preciso, por exemplo, o Postgres, ao invés de eu instalar aqui no Fantu, que nem é o caso, porque é a minha distribuição desktop, não é uma distribuição server, digamos assim, então eu deixo o serviço do Postgres rodando lá no Docker, que é uma ferramenta que eu tenho um pé atrás, porque ela faz muita mágica, e eu não curto muito ferramenta que faz mágica demais sem eu entender o que está acontecendo, mas é útil, né? Às vezes você vai querer mágica simplesmente acontecendo, especialmente quando você está com pressa para desenvolver alguma coisa. E é isso. Por que eu uso o Fantu? Porque o Fantu me dá controle. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu make.conf. Vamos lá. Olha só que coisa linda. Para você que nunca usou Gentoo ou Fantu, ele funciona assim. Ele é uma distro que compila todos os pacotes, então você praticamente não usa pacotes binários. Dá para usar, mas enfim, não é o jeito padrão. O jeito mais padrão é realmente compilar tudo. Ele resolve dependências muito bem. Ele tem o gerenciador de pacotes, que é o Portage, alguns chamam. Mas o comando mesmo é emerge, que é usado para instalar. E ele usa essas flags use. Na verdade, ele usa uma só, que é essa use principal. Mas como eu tenho muita coisa, eu dividi em tópicos. Daí eu aglomero tudo aqui no final. Então, eu tiro suporte, por exemplo, a Firebird. Firebird é um banco de dados, open source, baseado em arquivo e tudo mais. Então, se alguma aplicação, por exemplo, por default, digamos, algum módulo Python de acesso a banco de dados que eu, porventura, instale, se ela, por padrão, oferecia suporte a Firebird, eu corto aqui, porque eu não uso Firebird, eu não vou instalar esse negócio. Mesma coisa o MS SQL, que é o SQL Server da Microsoft.
Então, se algum pacote, porventura, pensava em instalar o suporte ao SQL Server, eu corto fora. Falo assim, não instale, por favor. Se daria suporte a Postgres, eu mando instalar. Falo, ó, Postgres eu uso, instale. SQLite eu uso, instale. Então é bom. Por exemplo, eu corto suporte ao XEMAX, ao próprio Emacs, e dou suporte ao Vim. Então, cada pacote que, porventura, poderia escolher entre instalar suporte a Vim, suporte a Emacs, suporte a isso, suporte a aquilo, eu guio a compilação do pacote dizendo, ó, suporte a isso me interessa, suporte a aquilo não me interessa. Mais interessante é, por exemplo, eu instalo o suporte a alça e tiro o pulse áudio, porque não roda aqui no Fantu, eu cortei fora. Instalo o suporte a jack, o Audio Connection Kit, que é interessante. Dou suporte a LADSPA, que é plugin avançado de áudio e tudo mais. Então o Fantu me dá esse controle. Eu queria uma distro que eu controlasse. Eu não gosto de distribuição que roda 1 milhão de coisas que eu não faço ideia do que é. Há um tempo atrás eu estava usando o Linux Mint. E daí usando ele você manda lá um PSLX e tem trilhões de coisas rodando que você não faz ideia do que seja. Aqui eu sei muito bem, Z-Shell é o shell que eu uso, Abduco é o gerenciador de sessão, meu terminal, Shell terminal, o gerenciador de transparência. Então aqui tudo é conhecido. Rodando o Linux Mint, por exemplo, eu iniciava o Fluxbox, que eu estava usando na época como gerenciador de janelas, e ele vinha envelopado em um tal de SSH Agent, que é o agente de chaves do SSH que eu nunca vi na vida, nunca chamei, nunca pedi, e ficava rodando ali sem eu conseguir tirar aquele troço. Me dá nos nervos isso. Fora Pulse Audio, Console Kit, Policy Kit, essas paradas, inclusive, que se configura com XML. Senhor do céu, XML, configuração em XML no Linux. Me dá nos nervos. Então eu tirei fora e o Fantu me dá esse controle. Vem com preço. O preço tudo é compilado e tudo demora para instalar. Geralmente, a não ser que seja um pacote muito pequenininho, que não tenha dependências, você vai demorar minutos compilando cada um dos seus pacotes. Isso é chato, mas se você mantém o seu sistema atualizado, não chega a incomodar tanto assim. Outra coisa é o desktop que eu uso. Vou falar rapidinho aqui. Para usuário mais avançado, que nem eu, é interessante você saber que é muito difícil você bater o olho no desktop da pessoa e dizer assim, ele usa essa distribuição, baseado no gerenciador de janelas, ou no terminal, ou na ferramenta usada. Eu uso as ferramentas que eu conheço e que eu quero. Muito dificilmente eu dependo de coisa que tem já pré-instalada na distro. Então eu estou usando aqui o Fantu, mas bem poderia ser o Gentoo, poderia ser o Linux Mint, poderia ser qualquer outra coisa, e muito dificilmente alguém poderia bater o olho na minha tela e dizer assim, você usa o Ubuntu? Não, isso dificilmente funciona. Eu estou usando aqui o Spectrum, enfim. Estou usando esse cara aqui, Spectrum, como gerenciador de janelas. É um cara muito simples, baseado em tiles. Ele te dá liberdade de fazer muita coisa legal, escolher qual que é a janela raiz, colocar uma janela como flutuante, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer ela voltar a ser uma janela no tile. Eu por muito tempo usava o Fluxbox, começou a me incomodar, especialmente depois que eu precisei usar o Spectrum, meio que não tinha outra opção. E eu peguei gosto pela coisa e achei bem interessante esse esquema da janela trailerizada, quer dizer, ela está dividida aqui certinho, não tem nenhuma janela flutuando. Acabei descobrindo que janela voando dentro do desktop é super desorganizado, acaba, depois que se acostuma com isso aqui, simplesmente fica bizarro. No geral é isso, esse vídeo é mais para agradecer aí o feedback, responder umas perguntas, umas questões. No próximo vídeo eu quero tratar melhor das questões que eu comecei no primeiro vídeo. Falei sobre Firefox, sobre filosofia Unix, acabei deixando as coisas meio pela metade. Estou rodando de novo o contador de linhas de código do Firefox. Caramba, eu acho que não terminou ainda. Mas no próximo eu já entro de novo nesse assunto, dou uma fechada nessa questão e a gente prossegue
naquele plano de fazer um servidor web que use a filosofia Unix, tá certo? Se você puder me ajudar, compartilhe esse vídeo com a galera, mande pro teu amigo nerdão. Eventualmente eu vou fazer uns forks do canal, uns spin-offs. Quero falar sobre algumas tecnologias interessantes que eu e alguns amigos aí estamos usando. Por exemplo, o Gopher, que é um protocolo bem bacana, eu estou descobrindo aí de novo. E algumas coisas mais das antigas que acho que muita galera vai gostar. Mas isso vai ser um spin-off. Essa série principal eu quero manter mais ou menos esse assunto que eu estou pegando desde aquele primeiro vídeo e que a gente vai pegar em mais detalhes no segundo, no terceiro. Tem muita pesquisa para fazer. Isso aí, valeu, falou.